Sejam todos muito bem-vindos para essa apresentação de análise de algoritmos de sorting. Eu sou o Victor Venites e eu vou mostrar aqui para vocês os algoritmos de Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, Merge Sort, Quick Sort e quais são os casos em cada um deles é melhor. Para o ambiente, eu utilizei meu notebook de trabalho, que é um Core i5 com 4 núcleos, 2.5 GHz. Eu expandi a memória de 8 para 16 GB para ter mais conforto na hora de criar as listas e os dados. Estou usando o sistema operacional Windows 10 Pro e estou usando Python na versão 3.7.10. Eu chamo essas respectivas bibliotecas do Python para ajudar a visualização, a iteração, salvar os dados e gerar os dados aleatórios e salvar o tempo de cada rodada. Aqui eu vou mandar ele gerar listas com 1000 dados, 10.000 dados e 100.000 dados para serem executados com os algoritmos, respectivamente aqui. Nesse loop de iteração, eu faço um produtor entre a quantidade de listas e os métodos. E aí ele vai gerar aqui, como por exemplo, uma lista com 5 dados randomizada e o seu respectivo array randomizado rodando o modelo Bubble Sort. Vocês vão ver que essa lista de iteração eu vou utilizar lá embaixo como forma de índice para rodar as funções. E aqui então ele vai gerar 45 versões de lista diferentes para serem executadas, ou por exemplo 45 hipóteses diferentes, 45 cenários. Os métodos de sorting que eu estou utilizando são os que a gente viu nos slides da nossa disciplina e também os que foram mostrados aí pelo Marcus Senetan nesse artigo Sorting Algorithms em Python. Para você poder visualizar um por um o resultado de cada algoritmo de sorting, eu fiz essa função aqui, só você chamar ela em qualquer momento dentro dos algoritmos de sorting. Se você quiser chamar depois do swapping, por exemplo, no Bubble Sort, está comentado aqui. Depois de cada swap, ele imprime a lista para você ver qual dado foi organizado. E, aliás, o swapped aqui, eu criei essa variável aqui de true ou false. Se ele percorre a lista uma vez e não teve que trocar, quer dizer que já está ordenado. Então ele termina por aí. O Bubble Sort, ele pode acabar tendo os casos de n ao quadrado, porque é um loop dentro do outro. Ele precisa passar várias vezes. Assim como o Selection Sort e o Insertion Sort. Com a diferença que o Bubble Sort vai um por um dos elementos. O Selection Sort, ele segmenta em uma nova lista ordenada e uma lista desordenada. E ele vai vendo o menor valor da lista ordenada e colocando já ordenado na nova lista. E o Insertion Sort, ele também segmenta, mas ele pega o elemento da lista desordenada e na lista ordenada ele vai vendo onde esse elemento se encaixa para ficar ordenado. Aí, diferente dos modelos ali em cima que nós vimos, com loop dentro de loop, que pode chegar, no pior caso, a n ao quadrado, em alguns daqueles algoritmos ali ele talvez chegue no... Ele pode chegar no log de n. Aqui nós temos o Merge Sort, onde ele tem a ideia de dividir para conquistar, assim como o Quick Sort. O Merge Sort divide em dois grupos e vai subdividindo os grupos em forma de árvore, a lista, até que tenha um elemento, e aí ele faz o comando Merge, que ele vai reordenando a lista, as sublistas, até chegar na lista principal, que vai ser devolvida totalmente ordenada. E aqui está a função do merge e a função merge sort, onde você pode ver aqui, olha, merge sort chamando recursivamente. Então ele separa e faz o merge. E aí ele vai devolvendo os subgrupos todos mergeados ou ordenados. O quick sort funciona parecido com o merge sort, mas ele tem as próprias regras de separação e ordenação, em que o Quick Sort chama de particionar. E como que ele particiona? Porque são pedaços diferentes do lado esquerdo e do lado direito, de acordo com o pivô, que pode ser no começo, no final, aleatório ou
No caso que eu estou utilizando aqui, eu uso o pivô no meio da lista. Então, no meio da lista, eu uso a função partição com o pivô, vejo todos os dados menores que o pivô, coloco para o lado esquerdo da lista, todos os dados maiores que o pivô, coloco do lado direito da lista. E depois que eu fiz a partição e organizei, fiz o swap, aí eu rodo o quicksort para ir separando em grupos menores. E aqui, dentro desse dicionário, o Python me permite guardar a função como um objeto, num dicionário ou numa lista. No caso, eu criei um dicionário de chave-valor com o próprio nome do modelo e a função em que eu defini, por exemplo, quicksort. Ele aparece aqui como um objeto que eu posso chamar ela, que está guardado dentro do dicionário. E aí, aqui eu vou rodar então essa função, ela vai executar de acordo com o que tiver no dicionário de métodos. Essa função receber map vai receber a lista de parâmetros da quantidade, por exemplo, lá em cima, lembra? 5. O tipo da lista, randomizada. A lista em si, o array randomizado e o nome do método que eu quero rodar. Ou seja, eu extraio essa função do dicionário e rodo a função passando os parâmetros. E esse aqui é o ponto interessante dessa variável que eu criei mostra. Se você colocar aqui true, você vai mandar imprimir as funções sendo organizadas. Se você deixar como false, ele não vai mostrar. E aí, salvo o tempo executado e retorna a função. Aí aqui é a função principal do loop, das iterações. Eu verifico aqui. Se já tiver um arquivo com as interações anteriores, eu não preciso rodar essas interações de novo. Mas se não tiver, se não houver uma tabela de histórico, vai rodar todas as possibilidades geradas com o comando map, que faz a iteração e executa a função de cada sorting com os seus respectivos parâmetros. E aqui nós temos o resultado então. Quantidade 1000 dados, lista crescente, rodou o bubble sort demorando esse tempo em segundos. Para os 45 casos. Aqui um dado estatístico sobre a média de todas as rodadas, o maior tempo e o que demorou menos tempo. Aqui é o gráfico, agora eu vou mostrar para vocês os gráficos com os tempos das rodadas. Merge sort, lista crescente, merge sort, decrescente e assim por diante. Aqui é para mostrar só os que demoraram menos que 10 segundos, eu arbitrei isso para facilitar a visualização. Mas, não contente, eu resolvi ver por tipo. Então temos bubble sort com as suas rodadas, insertion sort, o merge sort, quick sort, que nós vimos que foi rápido, e curiosamente selection sort tanto faz se é lista crescente, decrescente ou randomizada. Ele demora quase o mesmo tempo em cada quantidade. E aí na minha análise crítica, nós vemos que os algoritmos de sorting utilizados nesse experimento, eles podem ser classificados em duas categorias diferentes, como os laços de repetição, que é o bubble sort, selection e insertion, e o de função recursiva, que é o merge sort e quick sort. A gente vê que os de laço de repetição podem demorar muito, chegando ao n ao quadrado, e os de função recursiva eles podem ser rápidos, porém eles gastam muita memória para serem executados. E aí nesse estudo então, a gente viu que os algoritmos eles representam a sua respectiva análise assintótica, de acordo com, por exemplo, o laço de repetição e a recursão, o n ao quadrado nos piores casos, os melhores casos e os casos médios no n log de n, ou, para nossa surpresa aqui, o bubble sort, no melhor caso da lista crescente, ele é só n ou 1, roda extremamente rápido, porque aqui eu estou listando para você qual que é o melhor modelo, ou seja, o modelo com o menor tempo em cada caso de lista da sua quantidade de dados e a sua ordenação inicial. Vemos então no gráfico que o bubble sort ganha em todos os casos de lista crescente, o quick sort ganha em todos os casos de lista decrescente e o quick sort também ganha em todos os casos de lista randomizada. Vemos aqui a quantidade, 1000, 10.000 e 100.000 elementos e o tempo gasto, menos de 1 segundo. E obrigado pela sua atenção. Espero que tenha gostado da apresentação.